Bom dia, queridos. Estamos aqui pelo canal da Semeadora e semeando mensagem de vida para o seu coração. Nossa reflexão de hoje se dará no capítulo 18 do livro de Levítico. A nossa sugestão de praxe é que você pegue a sua Bíblia agora e abra a sua Bíblia em Levíticos capítulo 18. Faça a leitura dos 30 versículos que tem esse capítulo e também entre em nosso blog site www.jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Nós vamos discorrer hoje acerca de leis do comportamento sexual. Muito interessante, muito edificante, e o que é que Deus tem recomendado para nós dentro dessa área. Estamos vendo agora a prática da santidade, que ocupa os capítulos de 17 até 27. Onde nesse período, nessa parte, Moisés revelará as amplas implicações do chamado de Israel à santidade, ao falar sobre como permanecer santo nas diferentes áreas da vida. Observando a estruturação proposta, que divide esta quarta parte que estamos vendo em etapas, vimos ontem, no capítulo de número 17, os sacrifícios e os alimentos. E hoje veremos o comportamento sexual, que também ocupa todo esse capítulo, o qual foi dividido também em duas partes. Até o verso 18 veremos sobre as práticas ilícitas associadas ao sexo e à família, incluindo o incesto, dos versos 6 ao 18, e os casamentos ilícitos dos versos 19 a 30. Sobre as uniões abomináveis, o adultério, verso 20, o sacrifício de criança, verso 21, a questão homossexual, verso 22, a bestialidade, verso 23. A nação de Israel estava no meio de nações sem temor a Deus e sem quaisquer escrúpulos, que praticavam sexo sem qualquer regra ou observação espiritual, a não ser aquelas relacionadas às suas práticas e religiões espirituais. Sem qualquer limite, a sexualidade aflorava por meio de tudo que fosse imaginação dos corações dos homens decaídos. Não havia limites assim para a imaginação. Isso envolvia crianças, isso envolvia animais, isso envolvia defuntos e muitas outras aberrações. Como nos diz e nos ensina Hernandes Dias Lopes, a teologia determina a vida. Os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra e o povo se corrompeu. Práticas erradas são frutos de princípios errados. Eles estavam lidando de forma errada uns com os outros porque estavam lidando de forma errada com Deus. Muito interessante. A corrupção moral entre elas, aquelas relacionadas às práticas sexuais, são devidas à ausência da pregação da palavra de Deus. Se estamos enfrentando ou passando por uma fase na sociedade em que a questão sexual está aflorada e sem controle ou censura alguma, é por causa da ausência dessa pregação da palavra de Deus. Não estou defendendo a ausência do sexo, taxando como de proibido ou fruto do pecado ou algo que devemos ignorar apesar de nossas vontades e desejos. Pelo contrário, somos seres normais e com nossa sexualidade normal, e quer saber mais, praticamos sexo sem medo e sem culpa. Mas é claro, dentro dos padrões que Deus nos permitiu no casamento, Deus nos permitiu à vontade. É clara a palavra de Deus contra práticas hoje consideradas normais e até legalizadas. A palavra nos diz de forma muito clara que a terra é contaminada por tais práticas e que Deus não gosta disso. O juízo de Deus é certo e devemos tomar cuidado. Dentro do tema em questão, eu acho pertinente aqui o compartilhamento de uma entrevista fictícia do reverendo Augusto Nicodemos. Entrevista sobre pornografia. Isso você vai encontrar no blog O Tempora O Mores. Recomendamos a sua visita. Confessamos que somos seguidores e que tiramos nossas dúvidas teológicas ali com eles. Gostamos muito deles. E diz assim: consumir pornografia é mais comum do que pensamos pelos que se declaram evangélicos. Infelizmente, o número de homens e mulheres que se declaram cristãos e que consomem imagens pornográficas pela internet, pelo celular e outras mídias é alarmante.
Enquanto que muitos já cauterizaram a consciência com a argumentação a favor de consumir pornografia, outros ainda estão lutando por se livrar dela. Essa luta, por vezes, é silenciosa, oculta, solitária, por causa da vergonha ou do receio de buscar ajuda. Há muitos testemunhos de pessoas que um dia foram viciadas em sexo virtual, mas que, com a graça de Deus, encontraram libertação. Ninguém nunca me entrevistou, diz Augusto Nicodemos, sobre esse assunto, mas imagino que uma entrevista seria mais ou menos assim. Um entrevistador: pode definir o que é pornografia? Sua resposta: pornografia é aquele tipo de coisa que é difícil de definir, mas que todo mundo reconhece na hora que vê. É a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitação sexual por qualquer tipo de mídia. Geralmente trata os seres humanos como coisas e as mulheres em particular como objetos sexuais. 2. Segunda pergunta. Por que as igrejas não falam mais desse assunto, já que certamente existem muitos membros viciados em pornografia? Sua resposta: diversas são as razões. O assunto é considerado como melindroso de ser tratado em público. Além disso, alguns líderes receiam despertar o interesse das pessoas pela pornografia se começarem a falar sobre ela. Mas, mais importante, pode ser que a sua própria liderança de algumas igrejas não se sinta autorizada a falar contra isto, pelo fato de estarem eles mesmos lutando contra a adição à pornografia. Mas é dever da igreja orientar seus membros quanto ao ensino bíblico da sexualidade. Uma abordagem honesta, firme e bíblica instruirá a comunidade sem despertar curiosidades indevidas. Terceira pergunta. É lícito a casais cristãos usarem material erótico em busca de maior enriquecimento das relações sexuais dentro do casamento? Sua resposta: acredito que não. O casamento não transforma o quarto do casal em um quarto de motel. O que Jesus falou sobre a pureza das intenções no olhar para uma mulher, Mateus 5,28, e o que Paulo nos ensinou sobre ocupar a mente com coisa aprovada por Deus, Filipenses 4,8, continuam valendo para quem é casado. O fato de que o casal concorda em ver pornografia juntos não diminui em nada o peso desses ensinos. Casais cristãos que querem melhoria na vida sexual podem utilizar livros sobre a sexualidade escritos da perspectiva bíblica, que ajudam a enriquecer a intimidade marital e melhorar a técnica sexual no casamento, sem incorrer em adultério e nos riscos envolvidos no uso de material pornográfico. Quarta pergunta. Mas e fantasiar durante as relações sexuais com o marido ou esposa, trazendo à mente imagem de relações sexuais, seria errado também? Sim, conforme a resposta dada à pergunta anterior. É uma violação de Mateus 5,28 e de Filipenses 4,8. Quinta pergunta. Por que cristãos que sabem que a pornografia é danosa e perigosa se aventuram ainda mais em visitar sites pornográficos na internet? Sua resposta: eu poderia mencionar alguns aspectos da pornografia que a tornam atraente, como ser acessível, grátis e anônima. A razão primordial, porém, é a degradação do coração humano. Tal mal, conforme ensina o Senhor Jesus, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os adultérios, as malícias, a lascívia. Isso está em Mateus 7, de 22 a 23. Ensina ainda que o apóstolo Paulo: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Isso se encontra em Gálatas 5,19. Portanto, a libertação tem que levar em conta que o problema é espiritual. Sexta pergunta. Se uma pessoa casada está tendo problemas com pornografia, deveria confessar isso ao seu cônjuge? Teoricamente, sim. No processo de vencer esse hábito pecaminoso, é importante ter alguém, de preferência o cônjuge, a quem prestar contas dos seus atos e pedir orações e apoio. Além disso, consumir pornografia é pecado contra o cônjuge, pois se constitui em adultério. Biblicamente, deveríamos confessar ao cônjuge e pedir-lhe perdão, além de seu apoio e ajuda para vencer o hábito. Todavia, em certos casos, pode ser que o cônjuge não esteja preparado para tomar conhecimento desses fatos. Será preciso a ajuda de um conselheiro capaz e experiente para ajudar no processo. Sétima pergunta. É lícito ao cristão ver imagens de nudez apenas para apreciá-las como arte? Devido ao fato que somos seres sexuados, é praticamente impossível se expor à nudez sem que haja
despertamento sexual, fantasias, desejos, impulsos e intenções. Isso é agravado pela presença da natureza pecaminosa no cristão, tornando-se praticamente impossível para um homem apreciar a nudez feminina sem o despertamento da lascívia e intenções sexuais. Além disso, a indústria pornográfica produz imagens de mulheres e homens nus, não para serem apreciados como arte, mas para provocarem a excitação sexual e também a masturbação. Por fim, ao cobrir a nudez de Adão e Eva, Gênesis 3:21, Deus já indicou que a nudez deve ser velada e desfrutada apenas no ambiente de casamento. Pergunta 8ª. A masturbação é errada? Esse hábito está profundamente ligado à pornografia. A masturbação é errada porque envolve o uso de imagens mentais eróticas e fantasias sexuais, violando Mateus 5:28. Dificilmente alguém se masturbaria pensando nas cataratas do Niágara. Já que a pornografia é legal no Brasil, por que um cristão que também é cidadão brasileiro não pode consumi-la? O motivo é que o cristão se rege primeiramente pela palavra de Deus. Ainda que no Brasil seja legal a publicação, veiculação e consumo de material pornográfico, contudo, as Escrituras condenam a prostituição, a perversão sexual, o adultério, a sodomia, o lesbianismo e outras práticas sexuais que são objeto da pornografia. Temos de ter em mente, assim ele terminou a sua entrevista, fictícia. Então temos de ter em mente os princípios bíblicos para a sexualidade que estão definidas e estabelecidas em Gênesis 1 e 2, no qual a criação de um homem e de uma mulher para ser sua companheira estabeleceu o padrão normativo a ser seguido por todos nos relacionamentos sexuais. Quanto às uniões entre homens e mulheres, esse conjunto de leis pressupunha que um israelita se casaria com alguém do seu povo. No entanto, as uniões entre parentes de primeiro grau, irmão e irmã, pai e filha, e segundo grau, avó e neta, sobrinha e tia, eram proibidas. O verso 5 em Levítico é claro ao dizer que são do Senhor os estatutos e os juízos para serem guardados e observados, de forma que por eles viva o homem e tudo lhe vai bem. A palavra assim dita é do Senhor. Não adianta querer inventar ou dar desculpas. O Senhor é quem está falando, e nós devemos lhe obedecer. Esse verso 5 diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Queridos, se o Senhor proibiu as práticas sexuais fora do casamento, então desrespeitar isso significa ato de loucura e sinal de problemas para nós. O que adianta ganhar um prazer ao custo de nossas almas? Deus não proibiu práticas que Ele reprova porque Ele é mau ou porque Ele queria nos punir. Antes, porque Ele nos ama e quer o melhor de nós. Nas suas proibições, Deus não está querendo nos prejudicar. Pelo contrário, nos poupar. Quem se afunda no sexo está buscando prazer, mas este foge dele. Quando ele o busca em fontes erradas e assim se torna escravo da sua carne, que nunca lhe satisfará, embora o mantenha preso ao vício. Somente tem verdadeiro prazer e experimenta o máximo do que o sexo pode oferecer, sabe quem? Aquele que é fiel a Deus, o crente. O restante é escravo dos seus próprios desejos. E pior, ainda tem a sensação de que é livre, para fazer o que quer e da forma que quer. Terrível, não é? Pois é, assim concluímos o capítulo 18. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 19, onde daremos continuidade ao tema. E nós veremos a santidade para com Deus e para com o próximo no capítulo 19. Muito interessante, assim como foi também esse capítulo 18. Semeadores, você encontra material interessante para a sua edificação. www.semeadores.com.br. Também se inscreva em nosso canal de vídeo no YouTube, nos acompanhe, acesse nosso blog e esteja conosco. E como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia para você, querido.